Bom, na primeira das nossas 7 aulas que visam apresentar, discutir e esclarecer algumas das operações básicas por meio das quais nós construímos conhecimento, seja na nossa vida cotidiana, seja no campo da ciência, se voltou para o definir, né? Para esta operação cognitiva por meio do qual a gente distingue as coisas umas das outras, de forma a evitar confundi-las, né? Fundir num todo coisas que são absolutamente diferentes. É uma operação fundamental, tanto para a ciência quanto para a do senso comum. Nós vamos agora falar de uma outra operação fundamental nesses dois campos, que é a de classificar. Iniciemos o pensamento sobre a classificação na nossa vida cotidiana. Por um exemplo absolutamente cotidiano. Imagine que você foi ao supermercado, fez uma série de compras de produtos de limpeza, de comida, etc. Chega em casa e você vai guardar essas compras. E aí você pega, por exemplo, a tua lata de cera e coloca no refrigerador. O queijo fresco que você comprou junto ao lado do detergente. As canetas que você comprou para o seu filho dentro do guarda-roupa junto com as meias. E a pasta de dente na estante ao lado dos livros. Uma vida doméstica seria um caos. Vocês imaginam procurar um desses objetos no dia a dia. Depois o queijo estragando, a cera congelada e assim por diante. Ora, o que nós fazemos quando nós chegamos em casa com compras do supermercado, mesmo com uma compra de um produto que a gente nunca tinha comprado antes, e sabe que a gente aloca ele nesse armário e não naqueles? Por quê? Como a gente faz isso? A gente faz justamente porque, de novo, a gente classifica as coisas, a gente as ordena por semelhança ou diferença. Se nós não tivéssemos essa capacidade de selecionar, aproximar e distinguir coisas, ou seja, classificá-las, nós seríamos incapazes de sobreviver, em estrito senso. Por exemplo, uma das classificações mais fundamentais e básicas que nós temos em qualquer civilização, em qualquer agrupamento humano, é a classificação entre objetos comestíveis e não comestíveis. O que eu posso e o que eu não posso comer. Claro que parte dessa classificação tem a ver com a nossa constituição orgânica e biológica, né? Por exemplo, uma pedra para nós é não comestível, né? E um animal é comestível. Uma planta, várias plantas são comestíveis. Mas ela é exclusivamente orgânica, biológica? Não. Ela é também cultural. Por exemplo, quais são os animais comestíveis? Uma vaca é um animal comestível? Depende da cultura. Se para nós é, né? Se no nosso churrasco a gente não dispensa picanha, para os hindus não. E não por quê? Porque ela é um animal sagrado. Ela tem uma representação sagrada. Assim como o porco não é comestível para os judeus, certo? É um animal que não se come, nós separamos. E é claro que muitas vezes, sobretudo no caso da Índia, a gente fala, mas um povo passando tanta fome e ao mesmo tempo uma vaca andando no meio da rua, que coisa irracional. Não, não é. Porque as nossas classificações obedecem a critérios que são culturais. Da mesma maneira, nós aqui podemos ter pessoas com fome que veem um gato ou um rato na rua e não comem, porque para nós ratos, gatos ou macacos não são animais comestíveis. Então, portanto, toda a classificação significa agrupamento e distinção em categorias que se opõem. Por exemplo, comestíveis e não comestíveis. Por vezes, esses agrupamentos são marcados por heranças e tradições sociais, como que animais podemos comer, que animais não podemos. Por vezes, elas são classificações que nós fazemos que são absolutamente pessoais. Por exemplo, quando você vai fazer uma festa e você faz uma listinha, quem eu convido, né? Quem eu não convido. Você classificou os seus conhecidos entre convidáveis para uma festa, e a depender da festa seriam tais ou quais pessoas, e pessoas que eu não convidaria para uma festa. Mas há também, todas essas classificações, por exemplo, essa classificação pessoal, quem eu convido ou quem não convido, ela é uma classificação que nós chamaríamos muito de subjetiva. Por que ela é subjetiva? Não só porque ela é individual, mas porque ela opera de acordo com o sujeito que classifica e não o objeto que é classificado. Vejamos se isso fica claro. Ora, por exemplo, um juízo absolutamente subjetivo é, por exemplo, eu gosto desta água mineral aqui com gás, desta marca, e não da outra. Ora, por que ela é subjetiva? Porque ela mostra muito mais a minha relação com o objeto, água mineral, do que a propriedade deste objeto, água mineral. Pegamos um exemplo de classificação subjetiva e objetiva
em relação ao mesmo objeto, animais. Por exemplo, eu vou pegar um critério. Eu posso classificar, e seria absolutamente legítimo do ponto de vista subjetivo e individual, os animais da seguinte forma: os animais que eu gosto e os animais que eu não gosto. Os animais que me causam medo e os animais que me evocam ternura. Vocês percebem? Ora, é perfeitamente possível que um animal que a mim causa medo, ao outro não causa. Então, eu vou falar, eu tenho medo de rato. E o outro pode ter nojo, mas não medo de rato. Ou pode ser indiferente ao rato. Porque cada uma dessas classificações diz respeito a como eu me relaciono com o objeto, rato. Ok? Ora, o que significa uma classificação objetiva? Significa não que o rato seja de fato assim, mas que os elementos que eu uso para separar o rato da galinha não é se eu gosto ou não, mas quais os elementos distintivos desse animal e do outro. Vejamos um exemplo. Por exemplo, quando eu classifico os animais em mamíferos e ovíparos. Eu não estou expressando a relação que eu tenho com eles, gosto, não gosto, tenho medo, me causa nojo, me dá apetite. Né? Mas eu estou tentando buscar neles um fator distintivo. Por exemplo, botam ovos, tem glândulas mamárias, que está nele e não na minha relação com ele. É nesse sentido que eu chamaria esta classificação segunda de objetiva, ou pelo menos intersubjetiva, que vários sujeitos compartilham. Enquanto a ideia de que me causa temor é minha e não do outro. Ora, é claro que se na nossa vida pessoal as classificações subjetivas são tão importantes quanto as classificações objetivas, ou seja, aquelas que a gente faz tendo como referência o objeto que nós classificamos, no campo da ciência, o que mais nos interessa é sempre a classificação objetiva. Como eu ordeno o mundo e os seus objetos a partir das suas características. Né? Por exemplo, uma das primeiras classificações que se faz dos animais são os animais, ela é uma das primeiras que no século IV a.C. é feita, né? uma classificação biológica. Os animais se separam entre aqueles animais que vivem no ar, na terra ou na água. Né? Então, por exemplo, os pássaros, os peixes e os gatos. São animais do ar, da terra e da água. É claro que vocês podem fazer a pergunta, mas e o peixe voador? Que vive na água, mas de vez em quando salta. Ou e o jacaré? Né? Ora, toda e qualquer classificação, e isso é importante a gente ter em mente, toda e qualquer classificação opera com grandes categorias, mas sempre haverá uma zona limite. Por exemplo, mesmo as classificações mais sofisticadas, por exemplo, entre mamíferos e ovíparos, sempre se depararão com algo como o ornitorrinco, que bota ovo e tem glândulas mamárias. Sempre há um ornitorrinco na nossa vida. Sempre, uma classificação sempre deixa de fora um caso limite que está com um pé lá e um aqui. E por que é importante a gente perceber isso? Porque uma classificação ela não é exatamente verdadeira ou falsa. Ela é simplesmente útil ou inútil, interessante ou desinteressante para os nossos propósitos. É claro que você pode falar, bom, eu posso criar então mais uma categoria entre mamíferos e ovíparos, que é a categoria C. Agora, o fato é que a realidade é sempre muito multifacetada e que nenhum tipo de classificação dá conta de todas as especificidades. Deixa eu dar um exemplo super simples para esta questão, que é, suponha você que você está classificando as maçãs e você tem dois cestos, maçãs boas e maçãs podres. Então você recebe uma maçã durinha, bonitinha, brilhante, você fala, esta é boa. Uma saindo do bichinho, esta é podre. E assim vai. Até que você recebe uma maçã que está amassada, não podre, mas amassada. E você fala, eu ponho ela no cesto da boa ou da podre? Bom, você pode sempre abrir um terceiro cesto e falar, esse é o cesto da maçã amassada. Mas é claro que depois pode vir uma maçã que está tão amassada que você não sabe se é o cesto de amassada ou podre. Você pode abrir um quarto cesto e falar das maçãs muito amassadas. Ou um quinto das maçãs que tem uma pitadinha amassada. O grande problema é que chega uma hora que talvez a gente tenha tantos cestos quanto maçãs. Tantas categorias quanto objetos. Ora, as classificações servem para a gente agrupar e simplificar o mundo. Nesse sentido, os procedimentos da ciência sempre são procedimentos que simplificam a complexidade do mundo. Por isso, às vezes as pessoas falam, o mundo é mais complexo do que a ciência. Sempre o será. Por quê? Imaginem vocês a relação entre a cidade e o mapa. O mapa é sempre uma tentativa de simplificação da cidade.
Se o mapa for tão complicado como uma cidade como São Paulo, é melhor não ter mapa. Ele sempre é uma simplificação. A classificação também. Ela é uma simplificação do real em categorias que ressaltam elementos desta realidade e que nos ajudam a agrupá-los, a ordená-los, a hierarquizá-los. A classificação, portanto, sempre tem algo, em algum sentido, de arbitrário, porque nós escolhemos algumas características, e, por outro lado, quanto mais objetiva ela tem algo que, embora arbitrário, não é aleatório, né? Eu vou buscar no objeto alguma coisa que me interessa para ordená-lo, para agrupá-lo, etc. Do ponto de vista, então, das atividades escolares, qual a importância do classificar? Veja, eu não estou falando da classificação. Por vezes nós acreditamos que a grande importância da classificação é transmitir aos alunos uma classificação como se ela fosse verdadeira ou falsa, né? Dos mamíferos, dos ovíparos, etc. Não. O mais importante é essa própria ideia do classificar. E de um classificar que progressivamente saia do sujeito que classifique para buscar critérios dos objetos classificados, né? Talvez o mais importante nesse exercício do classificar, tanto para a ciência quanto para o nosso dia a dia, seja a própria prática do classificar e, sobretudo, a explicitação dos critérios que nós utilizamos para classificar tais coisas como semelhantes ou diferentes, né? E a possibilidade, tal como na ciência, da troca desses critérios, do confronto desses critérios. É muito possível que 2 ou 3 alunos numa mesma sala de aula classifiquem os objetos dessa sala de aula, aproximem ou distanciem, de formas completamente diferentes. Não se trata, portanto, de dizer a classificação do João é certa, a classificação do Antônio ou da Maria é errada. Mas trata-se, sobretudo, de pensar quais foram os critérios, explicitar quais foram os critérios pelos quais João ou Maria classificaram e ordenaram os objetos da sala de aula. Esse é o verdadeiro exercício da classificação, né? Não só agrupar, mas desenvolver critérios por meio dos quais tal ou qual agrupamento faz sentido.